Olá, tudo bem com vocês? Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos discutir o nosso segundo tema do ano, que é um tema muito importante, uma discussão que tem sido muito feita nos últimos anos, na verdade desde o começo dos anos 2000, né, Lorena? O primeiro tema foi sobre a questão dos deficientes, isonomia, direitos dos deficientes físicos no Brasil. Esse segundo tem uma outra configuração, é um tema complexo, apesar de parecer um tema já relativamente desgastado, mas é um tema complexo, não é isso? É. Como combater as múltiplas faces do bullying no Brasil. Bullying. O tema não é bullying. É como combater as múltiplas faces do bullying no Brasil atual. Há 3 palavras, eu acho, aí 3 expressões que precisam ficar bem firmes na sua cabeça para você não falar de bullying. Pega o marcador de texto, ou a grafite, ou a caneta, destaca, por favor, para você não se perder na abordagem desse tema. Pega o material. Tá com o material em mãos? Beleza. Então, destaque para mim a palavra combater, destaque para mim a expressão múltiplas faces do bullying e destaque para mim a palavra Brasil. Essas 3 palavras precisam ser o alvo da sua tese. Na sua opinião, qual é a melhor maneira de nós combatermos, eu não falei acabar, falei combater, as várias formas de bullying que existem, que são praticadas contra as mais diferentes pessoas no Brasil de hoje em dia? Na sua opinião, por que o bullying é um problema mundial? De onde ele nasce? Por que ele acontece? O bullying é uma prática que, conhecidamente, acontece no âmbito escolar, mas a gente tem ouvido falar em cyberbullying, a gente tem ouvido falar em bullying corporativo, a gente tem ouvido falar em bullying familiar, ou seja, o bullying, gente, nesses 30 e poucos anos de estudo sobre o conceito, ele vem se reconfigurando e durante muitos anos a gente pensava que era apenas um problema que podia ser combatido com uma palestrazinha aqui e outra ali, e hoje ele tomou proporções inimagináveis. A ponto, inclusive, e aí é bom que você averigue se isso acontece só no Brasil ou se isso é um fenômeno mundial. Aqui no Brasil é muito comum a pessoa dizer eu sofro bullying ou eu sou vítima de bullying, em vez de dizer eu sofro preconceito, eu sou vítima de preconceito. A gente troca, né? Exatamente. Então, bullying aqui no Brasil hoje é quase que um sinônimo de preconceito. Então, é importante você ter cuidado na hora de abordar o tema para que você, de repente, não fuja parcialmente ao tema, caso você identifique bullying com preconceito e, por isso, acabe incorrendo num equívoco, certo? Tenha muito cuidado com isso. Existem algumas diquinhas que eu quero dar. Você sabe que sou a rainha das dicas, né? Eu adoro dar uma dica. Existem algumas dicas em relação a esse tema, para você garantir que você não vá fugir dele. Isso. A primeira, a gente não vai aceitar que você fale só sobre o combate de um tipo de bullying, que é o bullying escolar. Exatamente. Por que a gente não vai considerar isso completo? Porque pega aí o teu material. Você tem aí o texto 1. No texto 1, você tem uma definição do que é o bullying. Uma definição de onde esse bullying é praticado. E você tem na proposta o bullying mais amplamente. Então isso não dá dica do que o corretor quer? O corretor quer que você discuta as amplas formas de bullying. Então se você falar só do bullying escolar, já não vai estar contemplando 100%. Com certeza. Dê uma olhada aí no segundo parágrafo do texto 1, no qual você tem uma afirmação de uma estudiosa na questão, né? É uma das formas de violência que mais cresce no mundo. No primeiro parágrafo você tem uma definição de bullying, afirma Cléo Fante, educadora e autora do livro Fenômeno Bullying, como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. Segundo a especialista, o bullying pode ocorrer, se você puder destacar isso, destaca em qualquer contexto social, como escolas, universidades, famílias, vizinhança e locais de trabalho. Então já se percebe pelo texto de abertura da proposta de redação que você deve falar do bullying nas várias esferas sociais nas quais ele acontece. Agora, é óbvio que você viu aí pelo menos umas 3 ou 4 esferas, né? Aí tem gente que vai perguntar assim, vixe, então eu tenho que ter 4 parágrafos, né? Porque só para falar de cada um tipo um parágrafo? Não, gente. Você vai escolher pelo menos 2 tipos de bullying
mais recorrentes e mais graves que são praticados hoje e vai tentar argumentar sobre isso, buscando combatê-lo, né? Diminuí-lo. Então, não se preocupe em relação à quantidade de tipos de bullying que você tem sobre o qual você tem que falar. Você precisa contemplar no mínimo duas. Exatamente. No mínimo duas formas. A questão é certa. Se você der uma olhada no guia do participante da redação do Enem, você vai perceber uma coisa importante. Só argumenta consistentemente sobre um tema quem consegue perceber quais são os aspectos principais desse tema. Por exemplo, se nós levarmos em consideração o tema do último Enem, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, nós vamos perceber o seguinte: a violência física podia ser alvo da abordagem, a violência psicológica podia ser alvo da abordagem, a violência patrimonial podia ser alvo da abordagem. Agora, uma coisa era certa: você tinha de falar sobre a violência física contra a mulher. Porque, sem dúvida alguma, de todos os tipos de violência que uma mulher pode sofrer, a violência física é aquela que chama mais a atenção das pessoas. Então, é preciso que você consiga detectar quais são os aspectos-chave do tema, para que você os aborde e os aborde com criticidade, com exemplos, com argumentos sólidos e possa ter um texto acima da média. Porque às vezes o que acontece, Lorena, é que o aluno aborda um aspecto que tem relação com o tema, mas que numa lista de prioridades de aspectos a abordar, estaria lá embaixo. Então não é um aspecto principal, não é um aspecto prioritário. Isso mexe com a competência 3, né? Você tem que selecionar a crème de la crème, ou seja, o que tem de melhor, de mais top para falar. Então, no caso desse tema, o bullying escolar tem que estar na sua listinha, tá? Agora, vamos lá. Bullying corporativo, cyberbullying. Gente, vamos lá, a internet dominou geral, não? Cyberbullying, eu acho que é um tipo de bullying que também... Gente, quem tem controle daquele povo que entra no Instagram denegrindo? Às vezes eu olho o Instagram da Preta Gil, eu caio o queixo. Falei, gente, como é que essa mulher aguenta esse monte de haters? Então, o bullying praticado pela internet, tem muita gente que diz, inclusive, Antônio, que a internet ainda é terra de ninguém. Ou seja, você faz o que você quer, você esculhamba quem você quer, desculpa a palavra, esculhamba, pode falar? Esculhamba? Você xinga quem você quer e nada acontece, simplesmente o famoso te bloqueia ou a pessoa bullyingada, vítima de bullying, ela te bloqueia e fica por isso mesmo, você não é punido com nada. Então, o cyberbullying me parece, na lista de prioridades, o segundo tipo de bullying que é mais interessante. Tem o bullying familiar. Familiar? Como assim? Família, gente. Tem muita família, tem muita mãe que pratica bullying com a filha. Vocês nunca viram o caso de uma mãe que é fit, que é top de linha, toda bonitona, e a filha às vezes não é tão padrão, tá um pouco mais gordinha ou mais magrinha, e a filha é toda murchinha, a mãe é toda... Nunca viu? Essa mãe às vezes faz bullying com essa filha. Você tem que emagrecer, você é muito feia, eu sou mais velha que você e você... Ei, quem nunca viu o filme Minha Mãe é uma Peça? Dona Hermínia não fica fazendo bullying com a Marcelina, filha dela? Marcelina tá enorme! Enorme! Gente, aquilo ali... Dentro de casa, você é alvo de bullying. É verdade. Bullying familiar. Não é só dentro da escola que o bullying acontece. A raiz dele, às vezes, está dentro de casa. Para quem vai usar o bullying familiar, o Minha Mãe é uma Peça, que é um dos filmes mais assistidos, o Paulo Gustavo estourou no Brasil falando de todas as questões que envolvem a mãe. A gente se reconhece um pouco naquela história. Mas, gente, a gente ri daquele bullying, tadinha da Marcelina, gente. Ela vai para uma boate. Vocês lembram daquela cena da boate? Aquilo é bullying puro. A menina fica sem saber o que faz, corre da boate. Ou seja, a mãe pratica bullying. Então, o bullying, que muitas vezes é alvo de risadas de algumas pessoas, é um problema muito sério, porque tem índice de suicídio relacionado ao bullying. Vá procurar, faça uma pesquisa sobre o índice de suicídios de jovens e adolescentes associado ao bullying que é praticado por pais e mães em casa, irmãos, primos e avós, porque hoje a família ela se configurou de maneira diferente. Então, o bullying escolar sempre é o alvo, sempre é o mais fácil de entender, até porque, gente, vez ou outra, a gente vê coisas como a que aconteceu lá em Realengo, no Rio de Janeiro, eu acho que em 2012, quando aquele menino Wellington entrou na escola e atirou nos colegas a queima-roupa e se matou no final. Depois de investigando melhor aquela história, foi descoberto que aquele rapaz sofria bullying na época escolar. E mesmo após sair da escola,
ele voltou para se vingar, ou seja, aquele bullying não ficou bem resolvido, não foi tratado ao ponto de ele tirar a vida dele e de várias pessoas. É bom lembrar que ele arquitetou tudo, planejou tudo, se armou, se preparou para invadir aquela escola naquele dia, matar 12 pessoas e se matar depois. Então, episódios como o do Wellington de Menezes lá em Realengo são muito frequentes no mundo inteiro, especialmente onde, Lorena? Estados Unidos da América, adoro. Isso. A propósito, eu quero fazer uma indicação para você, que é um documentário do Michael Moore, que é um cineasta americano que já ganhou até o Oscar. Michael o quê? Moore. M-O-O-R-E. Não sei se eu pronunciei correto. Gente, Michael Moore. Eu não vou amolecer muito a minha pronúncia, não. Michael Moore mesmo. Tiros em Columbine. Columbine. C-O-L-U-M-B-I-N-E. Uma escola nos Estados Unidos que no começo dos anos 2000 também foi alvo de um ataque semelhante. Só que lá não foi um aluno apenas. Foram 2 alunos que invadiram a escola armados, mataram professores, mataram alunos, se mataram também. Foi bem traumatizante. No ano passado nós tivemos casos nos Estados Unidos também. Quase todo ano nos Estados Unidos aparece uma chacina. É gente em cinema, é gente em shopping, é gente em escola. Gente, assim, na escola, isso pra mim é muito grave. Sabe por quê? Porque a gente sabe que os Estados Unidos têm uma cultura armamentista muito forte. Exatamente. Então, o acesso à arma nos Estados Unidos é bem diferente, inclusive, do acesso a armas no Brasil. Lá, esses adolescentes, eles não têm tanta dificuldade de ter acesso a uma espingarda, a uma arma qualquer. A gente, quando esteve lá, a gente via no supermercado munição aberto para vender, porque a cultura armamentista é um traço da cultura norte-americana. Então, será que isso não potencializa a concretização trágica de episódios de bullying não tratados? Porque quais são as políticas, e aí eu deixo essa pergunta para você refletir e pesquisar para poder comparar com o Brasil. Quais são as políticas que a Europa e os Estados Unidos, ou seja, países com um nível de desenvolvimento considerado excelente, eles têm tomado em relação ao bullying e qual é a efetividade em modificar a realidade do bullying dessas políticas? Eu não estou falando, gente, de política governamental, não. Eu estou falando de política escolar. Como as escolas têm se protegido, tratado o bullying. É bom lembrar, Lorena, que pode ser que essa política seja estimulada pelo Ministério da Educação. Então, na conclusão, apesar de mais previsivelmente você propor a família e a escola como agentes que possam ajudar a combater o bullying, pode ser que o Ministério da Educação estimule uma campanha em nível nacional de conscientização, primeiro, acerca do que é o bullying, porque o bullying, a gente viu, não acontece só na escola. E eu acho interessante que, assim, toda campanha, ela precisa ser pensada no sentido macro. Isso. Não é só a escola, como você falou, a escola vai entrar como parceira da família, porque o primeiro lugar, de fato, onde nós somos educados é no seio familiar. A escola é o segundo momento de educação na nossa vida. Embora hoje a gente gaste mais tempo na escola do que em casa. Mas você precisa entender que campanha nenhuma é efetiva se não houver uma participação massiva da família. Por quê? Porque a criança, geralmente, o alvo ou o praticante do bullying, ele é menor de idade. Quem responde por ele? O pai e a mãe. Então, nada sem essa responsável e esse responsável vai funcionar efetivamente na mudança do comportamento dessa criança se a escola não for parceira da família e a família não enxergar a escola como um lugar de transformação dessa mentalidade. Aí há um detalhe interessante, Lorena, para o qual o texto 4 chama a atenção. Dê uma olhada. Interessante. Pega aí, gente. Título: Prática de bullying em escolas paulistas é acompanhada por negligência de professores. Negligência. Então, às vezes o bullying acontece dentro da sala, o professor percebe, é muito difícil, nós somos professores e sabemos disso, é muito difícil de o professor não detectar que o bullying acontece. Agora... Isso em escolas particulares e públicas, tá, gente? Não é só o público que é ruim, não. O particular, né, também tem os seus problemas. Agora, o problema é que às vezes o professor, por comodismo ou por falta de ferramentas falta de traquejo para lidar com aquela situação, não para a aula para tentar, naquele momento, exterminar o problema, ou depois da aula chama tanto o bully, que é o vitimador, quanto a vítima, aquele que sofre o bullying, para conversarem e tentarem de alguma forma, ou então junto com a coordenação, com a supervisão da escola, equacionar aquele problema. Por conta disso, os episódios de bullying nas escolas têm sido cada vez mais frequentes, sem contar com o que nós já falamos, o cyberbullying. O cyberbullying tem uma capacidade de potencializar, de maximizar, e para usar um termo da moda, viralizar
os açoites, as humilhações contra aquela pessoa, muito grande. Por exemplo, eu quero até inclusive sugerir para você 2 filmes. O primeiro é o filme Cyberbullying, que é a história de uma menina que sofre bullying pela internet, através de um blog. Gente, cruel demais o que fizeram com ela. Só que isso acontece hoje no Facebook, isso acontece muito nas redes sociais. A gente inventa uma história. Gente, outro dia eu olhei um negócio que me deixou bem assim passada. Inventaram que o Sidney Magal morreu no Facebook. Isso. Aí todo mundo começou a compartilhar. RIP, Sidney Magal, te amamos. Gente, como assim você declara a morte de uma pessoa e nada te acontece por isso? A gente hoje precisa entender que a internet tem a capacidade de matar, de fazer viver, de criar, de destruir. Então, será que a gente já tem lei suficiente para se proteger da internet? Será que o brasileiro, que é o maior usuário do Facebook, que é tão usuário hoje do Instagram e do Snapchat, inclusive já existe a profissão de snapper, né? Eu nem sabia, mas já existe. Quer dizer, será que a gente está se preocupando na legalidade da coisa ou a gente está só brincando de usar a rede social? Isso é importante, Lorena. O cyberbullying é algo sobre o que você tem de falar. Agora, se você discutir as raízes do cyberbullying, como ele tem potencializado, como eu disse ainda há pouco, o bullying nas redes sociais, você vai ter de propor alguma solução para amenizar ou resolver esse problema. E aí entra a dificuldade. Porque como controlar, como punir quem hoje pratica, por exemplo, se tem um Instagram, no caso da Preta Gil, que é uma das mais agredidas do Brasil, é uma das que mais sofre cyberbullying. Aí, como é que eu vou punir quem entrou no Instagram da Preta Gil e falou, tu é gorda, tu tá casada com esse homem porque não sei o quê. Gente, como punir uma pessoa dessa? Como é que controla? Ela dá bloco, mas eu tô falando de uma terceira pessoa que vem interferir nessa situação, porque ela é a vítima. Aí você tem de ver. O Brasil tem discutido, desde o começo dos anos 2000, o chamado direito cibernético. Sim. Então, com essa discussão, pode ser que já haja alguma decisão judicial, porque às vezes não há uma lei específica contra isso, mas há decisões judiciais ao longo do território nacional que podem servir de ponto de partida para você apresentar uma proposta de intervenção. Às vezes a gente aponta muito o dedo acusativo para o Legislativo Nacional, porque não há lei para isso, porque não há lei para aquilo, mas o Judiciário, mesmo sem uma lei específica sobre, tem de decidir determinadas demandas. Porque as situações, elas acontecem, elas são dinâmicas, a sociedade não para porque o judiciário ou o legislativo ainda não estão atuantes em alguma área. E a sociedade provoca o judiciário. E o juiz tem de decidir, o tribunal tem de decidir, mesmo que não haja uma lei específica sobre aquilo. Então, averigue primeiro se há decisões judiciais acerca do cyberbullying, se há alguma lei ou projeto de lei que verse sobre isso, para que você possa, informadamente, solucionar alguma coisa na sua conclusão. E um outro filme que eu queria indicar é o filme A Mentira, que também é um filme que vai tratar dessa questão de como uma mentira vira motivo de chacota numa escola. Os 2 filmes, gente, tratam da situação das escolas americanas, mas a gente sabe que isso tudo é muito adaptável para o Brasil, porque a situação aqui é muito parecida, não só aqui, mas como no mundo. Outra coisa que eu queria deixar, gente, como referência, porque a gente sabe que o bullying é um tipo de violência, né? E, inclusive, o Jean-Paul Sartre sempre diz que toda forma de violência, na verdade, passa por uma resposta a uma violência anterior. Então, assim, como que a gente vai acabar com essa violência se ela, em muitos casos, ainda é silenciosa? Como que eu vou combater esse tipo de violência? Eu acho interessante, e aí muita gente, porque fala dos Estados Unidos, acha que o bullying é um fenômeno dos Estados Unidos. Não, gente, o bullying inicialmente foi estudado na década de 70, na Inglaterra. Então, era um fenômeno que acontecia nas escolas de lá. Então, é um fenômeno já antigo, de 70. A gente está embora, na verdade, Lorena, na prática existe há muito tempo. Muito mais, muito antes de 70 já existe. O batismo, bullying, o conceito bullying foi criado na década de 70. Tem um detalhe, essa palavra ela não tem tradução para o português, você usa a palavra bullying. Se você quiser, no caso, separar, você separa certinho entre o Y e o ING, tá? Quando precisar pular de linha, não bota a palavra quebrada, porque como é em inglês, o sufixo ING ele pode ser separado da palavra. Então, é preciso que você tenha a dimensão de que você não vai acabar com o bullying, que é utópico, é como pensar em acabar com o preconceito. Calma, vamos por partes. Você precisa primeiro pensar em como combater. Combater, gente, é resistir, é tentar desfazer, mesmo que aos poucos, mesmo com
pequenas medidas esse bullying que é praticado. Como referência literária, uma coisa bem interessante, porque às vezes o aluno é alegórico, né? Ele gosta de utilizar, vocês viram naquele texto que a gente leu no vídeo anterior da aula, que a gente tem alunos estimulados a usarem, por exemplo, literatura, a usarem arte, né? A usarem matemática, ciências. Então, por exemplo, a gente encontra um exemplo muito clássico de prática de bullying familiar no conto de fada dos irmãos Grimm, A Gata Borralheira. Alguém aqui lembra da Gata Borralheira? Vocês lembram o que acontece com a vida da Gata Borralheira depois que a mãe dela morre? O pai dela casa com uma madrasta que tem 2 irmãs malvadas. Vocês lembram o que elas fazem com a Gata Borralheira? A gente lê esse conto de pequenininha e acha o máximo. A mãe lê pra filha... A gente não consegue perceber maldade. A gente não vê maldade. Ô, tadinha da Gata Borralheira, ela vai pro príncipe, e o príncipe casa com ela, tem um sapatinho, beleza. Só que você lembra de tudo que ela sofre, de como ela é tratada como uma escrava naquela casa? Ela é filha do pai. Isso. Do chefe da família. Agora, Lorena falou da Gata Borralheira e me ocorreu uma outra alusão literária que você pode fazer. É ao romance O Ateneu, do Raul Pompeia, que é uma narrativa da segunda metade do século XIX, é do realismo e naturalismo brasileiro. Nesse romance, o Sérgio, que é o narrador personagem, tem apenas 11 anos de idade e foi levado pelo pai para o Ateneu, que era uma escola, um colégio interno na época de alto conceito lá no Rio de Janeiro. E quando ele chega à escola, e é interessante, Lorena, uma expressão que ele usa, porque ele diz assim, que ele deixava a estufa de carinho, que era o regime do amor doméstico, e abandonava o poema dos cuidados maternos para ir estudar e morar no Ateneu. Então, pelo que se percebe, ele não tinha preparo, tinha pouca idade, 11 anos apenas, para enfrentar uma realidade fora de casa. Então ele chega à escola, é levado pelo pai, e quando ele adentra o Ateneu, um dos internos, de quem ele se aproxima depois, faz a ele 2 advertências. Primeira delas, se acautele contra o homossexualismo, porque aqui só há meninos em puberdade, começando a adolescência, os apetites sexuais aflorando, então o homossexualismo aqui é muito comum. Segunda advertência, nunca ande sozinho. Esteja sempre ligado a um grupo, porque se você andar só, você será alvo das brincadeiras maldosas dos meninos. Então, século XIX. E aí entra uma coisa interessante. O bullying já existia na época de Shakespeare, gente. Vamos lá, 1500 já tinha bullying. A verdade é que a gente chama o bullying de brincadeira sem graça. Esse termo, brincadeira sem graça, que redunda num foi sem querer. Isso. Eu não queria fazer isso. Hoje não é tratado com a devida seriedade que ele tem. E o índice de crianças e adolescentes que estão se suicidando porque não suportam mais o ambiente ou familiar ou escolar de maus tratos, porque o bullying ele não é um bullying só físico. Tem muita gente que fala, porque eu não apanho, então não é bullying não, gente. Não há o bullying psicológico. O psicológico, ele tem uma potência até maior. Se ele recai sobre uma pessoa que tem dificuldade com baixa autoestima, se ele recai sobre uma pessoa que sofre com depressão, ele é uma mistura estupidamente gelada que leva ao suicídio de muitos jovens. Qual é o índice anual de suicídios entre crianças em idade escolar e jovens em idade escolar por conta de maus tratos e por conta de bullying psicológico? Isso é interessante, porque como é que a gente vai combater uma coisa que é internalizada na pessoa? A pessoa não fala às vezes que está sofrendo. O pior, Lorena, é quando a pessoa se cala. Porque há alguma pessoa que extravasa, tenta responder, tenta repelir aquilo de alguma forma. Agora, as pessoas que são mais silenciosas, mais introvertidas, podem matar. O caso do Wellington de Realengo, ele era um menino que, eu lembro das reportagens da época, não, era um menino comum, um menino tranquilo, nunca se ouviu falar de violência que ele tenha praticado. Mas, gente, vocês viram o tamanho da violência na qual redundou aqueles anos de timidez, sei lá. Então, a gente não tem como dimensionar qual a potência dos maus tratos físicos e psicológicos do bullying. Mas, para combater, eu acredito que as parcerias sejam a melhor opção. Exatamente. Tanto parceria familiar e escolar, quanto parceria em relação aos outros organismos da sociedade. A gente sabe que muitas crianças, elas não frequentam só a escola, elas frequentam igrejas, elas frequentam centros religiosos, elas frequentam escoteiros, elas frequentam dança, escola de dança, de pintura, futebol, tem escolinha de futebol. Lembrar também que existe o conceito tutelar, sim, que existe a promotoria da criança e do adolescente, sim, a delegacia especializada. Então, assim, você tem de parar para amadurecer bem quais são as instâncias da sociedade civil
e também do poder público que podem de alguma forma interferir nesse processo para minar o bullying. Aí já é uma questão mais extrema, já entra para a questão criminal do bullying. A gente tem que tentar de toda forma entender que o bullying precisa ser combatido no dia a dia. E o dia a dia envolve os lugares que nós frequentamos, as pessoas com quem nós convivemos diariamente. Então, a gente quer que você... Inclusive, eu lembrei agora, não falei, né? Tem uma galera aí que gosta de Harry Potter, né? Isso. Harry Potter. Tem até um parque, gente, na Disney. E... Não, eu vi hoje que já inauguraram a Hogwarts brasileira, que vai selecionar. Hogwarts, né? É isso? Hogwarts? Hogwarts. É isso, gente? Eu não sou muito fã de Harry. Está recrutando alunos. Gente, mas olha só. Quem leu aí a saga não tem bullying em Harry Potter, não? Por que as escolas que recomendam Harry Potter como literatura alternativa, né, literatura moderna, né, contemporânea, porque a gente está lendo isso mesmo, por que as escolas não utilizam isso? E esse fã-clube todinho que existe do Harry Potter, que eles são loucos pela saga, para tratar do bullying que acontece com alguns personagens dentro da obra literária. Eu acho interessante que não é só a literatura clássica que tem exemplo de bullying. A gente tem uma literatura moderna ampla e farta de exemplos, inclusive fictícios, que nos possibilitam trabalhar isso dentro da sala de aula e fora. Por exemplo, às vezes a gente não tem dimensão de que uma campanha que a gente cria no Facebook, que a gente cria nas redes sociais, ela tem um alcance tão grande. O que aconteceu agora em Mariana, os jovens do Brasil todos se mobilizando para arrecadar água. Gente, quando a gente quer fazer uma coisa acontecer, sobretudo usando as redes sociais que são uma bomba hoje em dia, a gente consegue. Então, as escolas muitas vezes também têm falhado nisso e não se mobilizar através das redes sociais. E os jovens também. Gente, a gente não está sendo cidadão. A gente olha o nosso coleguinha sofrendo bullying, nosso vizinho sofrendo bullying, a filha do nosso vizinho sofrendo bullying, e a gente se tranca em casa e esquece que isso está acontecendo porque não faz parte da minha família e não estou nem aí. Cadê o pensamento cidadão? Por que muita gente tem dificuldade em propor soluções durante os temas? Porque a gente não pensa como cidadão. A gente não entende que o outro é minha responsabilidade. Se eu estou vendo uma criança numa escola, eu não sou professora dela, não sou nada para ela, mas eu estou vendo que ela está sendo agredida sistematicamente por um grupo de meninos, inclusive maiores e mais fortes, por que não intervir, eu que sou adulta? Então eu acho que a participação individual, ela tem sido omissa, né? Ela tem sido sequestrada por uma questão de falta de afetividade. A gente tem perdido a afetividade. Indiferença. A gente está mais indiferente, gente, com as pessoas, a verdade é essa. Altruísmo. Há muitos ingredientes que contribuem para esse fenômeno da quase invisibilidade do bullying para alguns, né? Agora, para fechar a nossa discussão, eu vou deixar uma pulguinha atrás da sua orelha. Lorena e eu, as pessoas da nossa geração, gerações anteriores, experimentamos o bullying, ou ativamente ou passivamente. Sofremos o bullying algumas vezes. E estamos aqui. Hoje, de repente, nós vivamos uma sociedade cristal. Mais frágil. Porque o acompanhamento psicológico nunca foi tão exigido e tão exigível na vida de uma criança, de um adolescente, num ambiente escolar. E fora dele. Também. Tem terapia de grupo familiar. Nós acompanhamos aqui estudantes, jovens, moços e moças, que têm a necessidade de um acompanhamento psicológico. É demais nisso. É bacana, o psicólogo está aí para nos ajudar, assim como a gente procura um personal trainer, a gente tem que procurar um psiquiatra, psicólogo, porque a mente comanda tudo, mas essa difusão da profissão de psicólogo, da terapia, né, das sessões de análise, ela tem sido maior também porque a sociedade precisa mais, sobretudo os jovens. Então, e os holofotes têm sido voltados também para isso, né? É bom que se diga. O bullying nunca foi tão debatido, nunca foi tão discutido, nunca foi tão problematizado. Então, querendo ou não, os holofotes da sociedade se voltam muito para o jovem, para a criança e também para a prática do bullying que ele sofra de vez em quando, né? Então, gente, deu para visualizar o panorama geral. Não esqueçam de utilizar as 3 palavrinhas, as 3 expressões que a gente marcou. Combater, múltiplas faces do bullying, Brasil. Isso. Como combater as múltiplas faces, como combater os vários tipos de bullying. Escolha pelo menos 2 tipos. Tenha cuidado com essa seleção. Tenha cuidado, veja quais são os exemplos que você tem, as referências literárias, os filmes que você vai usar. Não esqueça que o texto 2 traz dados estatísticos que você pode usar. O texto 2 está rico. Soluções que você pode mencionar. Sim. E
vamos confeccionar esse texto, lembrando que vocês já elaboraram o primeiro, já receberam a primeira correção, então vocês já estão sabendo mais ou menos o que precisam mudar. Essa é a segunda correção do mês, vamos tentar subir um pouquinho essa nota, vamos esforçar mais um pouquinho, tá bom? Vamos fazer esse compromisso. Então, por isso, a gente vai ficando por aqui. Exatamente. Oh, gente, eu não gosto de me despedir. Eu adoro vídeo. Mas a gente tem que terminar, tá bom? Então, na próxima semana, a gente se encontra nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, pra gente tratar de outros assuntos, beleza? Tchau, tchau. Tchau, pessoal.